Foi em agosto de 2012 que tudo mudou. Os médicos não perderam tempo em dar o diagnóstico: insuficiência cardíaca grave. Meu corpo já vinha inchando havia dias, um sinal claro de que algo muito sério estava acontecendo. Afinal, problemas no coração sempre fizeram parte da minha vida. Quando o inchaço piorou, não tive dúvidas, era algo relacionado ao coração. E estava certa. Os exames confirmaram o pior. A notícia caiu como uma bomba: sem um transplante, eu teria apenas 1 ano de vida. Aos 38 anos, a perspectiva de morte iminente me abalou profundamente. Comecei a refletir sobre minha existência, minha fé, minha conexão com Deus. Uma noite, enquanto rezava, senti uma voz interior me dizendo para orar como nunca antes, porque eu não queria depender do coração de outra pessoa. Foi nesse momento que me aproximei ainda mais do Senhor, buscando força e consolo. Mas a provação estava apenas começando. Em março de 2013, meu corpo inteiro doía, e o inchaço voltou com uma intensidade assustadora. Era como se minha pele estivesse prestes a explodir, uma dor indescritível. No terceiro dia, achando que era apenas uma gripe, fui ao banheiro e me deparei com sangue por toda parte. A tontura tomou conta de mim, e não hesitei. Liguei para meu marido na época e pedi que chamasse uma ambulância. Quando os paramédicos chegaram, algo estranho aconteceu. A técnica que me atendeu insistiu para que eu ficasse em casa, como se algo maligno a influenciasse. Meu ex-marido, porém, foi firme: ela vai para o hospital. No caminho, a mulher me ameaçou, dizendo que se eu não parasse de chorar, enfiaria algo na minha garganta. Foi um pesadelo. O que veio depois foi ainda mais aterrorizante. Acordei e apaguei várias vezes, em meio a uma dor insuportável. Descobri que havia sofrido múltiplos derrames. Minha perna esquerda, abaixo do joelho, estava morta, assim como alguns dedos do pé direito. Os médicos me colocaram em coma induzido para tentar salvar minha vida. Mas o que aconteceu em seguida foi algo que jamais esquecerei. No exato momento em que os derrames começaram, minha mente se desligou da realidade. Fui arrastada para um lugar que não pertencia a este mundo. Era como se eu estivesse sendo levada para o inferno, em uma jornada que parecia mais real do que qualquer coisa que já vivi. A primeira cena foi aterradora. Eu estava em um ambiente escuro, como se fosse uma cópia distorcida da Terra, mas infinitamente mais sombrio. Tudo ao meu redor era nítido, como se eu tivesse uma visão de 360 graus, ouvindo e vendo cada detalhe, mesmo quando estava inconsciente. Fui violentada por alguém da minha família, um pesadelo que parecia real demais. E então percebi: o inferno não é apenas fogo e enxofre. Os demônios que habitam lá têm uma obsessão doentia pela depravação, especialmente contra os filhos de Deus. Eu sabia que Satanás estava ciente de que eu pertencia ao Senhor. Ele queria me torturar, me arrastar para aquele abismo. Naquele primeiro lugar, fui submetida a todo tipo de horror, drogada, agredida, humilhada. Até que, de repente, fui lançada para fora. Olhei ao redor e tudo era escuridão. Uma escuridão que se podia sentir, densa, opressiva, carregada de maldade. Foi então que comecei a cair. Não era uma queda comum. Demônios me cercavam, 6 de cada lado, agarrando-me com garras afiadas. Eles arrancavam minha pele, meus tendões ficavam expostos, a carne pendurada em tiras. Eram criaturas pequenas, viscosas, de um verde repulsivo, como se fossem feitas de lodo. Seus corpos se esticavam, tentando me puxar para o fundo do poço. No canto, Satanás sussurrava: tragam-na para cá, assim ele nunca saberá que ela não pertence a este lugar. Fui jogado em um segundo ambiente, ainda mais tenebroso. Lá, meu ex-marido, que servirá no exército e sempre brincava sobre explosões e mortes, estava presente. Ele tentava me matar, explodindo meu corpo enquanto eu estava grávida. Cada detalhe era vívido, como se eu estivesse revivendo tudo em tempo real. E então, fui arrastada para um terceiro lugar, onde a escuridão era absoluta. Se há uma lição que tiro dessa experiência, é a importância de orar por quem está em coma. Eles estão travando uma batalha espiritual que poucos conseguem imaginar. O que vivi deixou marcas profundas, um trauma que carreguei por anos.
Mas também me mostrou a força da fé e a realidade do mundo espiritual. Nunca mais duvidei do poder da oração. Tentando entender o que estava acontecendo, como se meu próprio ser estivesse sendo refeito. Era como se cada célula do meu corpo espiritual estivesse sendo purificada, renovada, transformada em algo que eu nunca havia experimentado antes. A sensação era indescritível, uma leveza, uma paz, uma perfeição que transcendia qualquer palavra. E então, eu percebi que estava diante de algo, ou melhor, alguém, que eu ainda não conseguia ver por completo. Mas a presença era tão avassaladora que eu sabia, no mais profundo do meu ser, que estava na presença do próprio Deus. Não era uma figura, não era uma imagem, mas uma realidade tão intensa que meu coração quase parou. Era como se o universo inteiro estivesse contido ali, naquele momento, e eu fosse apenas uma pequena parte dele, sendo envolvida por um amor que não tinha limites. De repente, as portas do elevador se abriram, ou melhor, não havia portas, porque tudo ali era diferente. Era como se o próprio espaço se curvasse para me receber. E então, eu vi. Não com os olhos físicos, mas com algo muito mais profundo. Vi a cidade de Deus. Não era feita de ouro ou pedras preciosas como alguns descrevem, mas de uma substância que brilhava com uma luz própria, uma luz que não ofuscava, mas que iluminava tudo ao redor com uma clareza perfeita. As ruas não eram de ouro, mas de algo vivo, pulsante, como se cada passo que eu desse ali deixasse uma marca de eternidade. E então, eu ouvi. Não uma voz como as que estamos acostumados aqui na Terra, mas uma comunicação direta, sem palavras, que ecoava dentro de mim como se fosse minha própria essência respondendo. Era como se Deus estivesse me dizendo: você é amada. Você é escolhida. Você é minha. E naquele instante, tudo o que eu havia vivido, o terror, a escuridão, a luta, fez sentido. Porque eu entendia, sem sombra de dúvida, que cada segundo daquela provação tinha sido permitido para que eu pudesse testemunhar, de forma inegável, o poder da redenção. Mas o mais incrível ainda estava por vir. Porque, de repente, eu me vi diante de uma multidão. Não eram pessoas como nós, mas seres glorificados, radiantes, que me olhavam com uma alegria que eu nunca havia visto antes. E então, eu percebi que eles estavam ali por mim. Eles sabiam o que eu tinha passado. Eles sabiam que eu tinha sido resgatada das profundezas do inferno e trazida para aquele lugar. E a celebração que se seguiu foi algo que desafia qualquer descrição. Era como se o próprio céu estivesse vibrando com a minha chegada. E então, eu entendi. Não era apenas sobre mim. Era sobre todos nós. Porque aquele lugar, aquela cidade, aquele amor, tudo aquilo estava disponível para qualquer um que escolhesse aceitar. Não era uma recompensa por méritos, mas um presente da graça. E naquele momento, eu soube que minha missão aqui na Terra tinha mudado para sempre. Porque se eu tinha visto o inferno e o céu, se eu tinha sido arrancada das garras do inimigo e levada para os braços de Deus, então eu não podia mais ficar em silêncio. E assim, quando voltei ao meu corpo, quando acordei naquele hospital, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Porque agora, eu tinha uma história para contar. Uma história que não era minha, mas dele. E se há uma coisa que aprendi com tudo isso, é que Deus não nos resgata apenas para nos salvar. Ele nos resgata para que sejamos testemunhas vivas do seu poder, da sua misericórdia e do seu amor incondicional. E é por isso que eu não posso, e não vou, parar de falar sobre o que vi. Porque se há uma chance de que, ao compartilhar isso, alguém mais possa ser alcançado, então vale a pena cada palavra. Estatelada no chão, sabem? E foi ali, naquele instante, que ouvi pela primeira vez o som de uma arma roubando a voz de um inocente. Mas aqui, tudo é diferente, até mesmo a comunicação. Não há palavras, não há gritos, não há medo. É como se cada pensamento fosse puro, sem ruído, sem interferência. E ele me disse: você não precisa mais ter medo. E naquele momento, eu entendi algo que nunca havia percebido antes. Quantos pensamentos carregamos na Terra, quantos medos desnecessários nos consomem, quanta influência sombria nos cerca sem que sequer percebamos. Mas ali, naquele lugar, não há espaço para nada disso. Só há amor.
Um amor tão intenso que me inundou por completo, como uma onda de perfeição percorrendo cada fibra do meu ser. Era energia, era alegria, era uma sensação que não consigo descrever com palavras humanas. A única que chega perto é êxtase, mas até isso parece pequeno, quase vulgar, diante da grandiosidade daquilo. E então, comecei a correr. Na terra, eu nunca fui boa nisso, meu coração sempre protestava, como se soubesse que aquele esforço não era para mim. Mas ali, meus pés mal tocavam o chão. De repente, eu estava voando, girando ao redor dos portões do céu não uma, não duas, mas 4 vezes. Só soube disso depois, quando voltei, porque no momento era como se o tempo não existisse. Mas eu contei os rastros de luz que minha velocidade deixava para trás, era como se eu me movesse na velocidade da própria luz, tão rápido que meus pés pareciam invisíveis. Era liberdade pura, sem limites, sem peso, sem cansaço. E o mais incrível? O tempo ali não funciona como aqui. Não é linear, não é sequencial. É simultâneo. Tudo acontece ao mesmo tempo, e Deus, em sua infinita bondade, me permitiu ver detalhes que minha mente humana jamais poderia compreender. Enquanto eu corria, enquanto voava, enquanto me maravilhava com os portões dourados, eu também vi meus filhos. 2 deles, perdidos em momentos diferentes da minha vida, um em 1990, outro em 2010. Mas ali, eles estavam vivos, inteiros, radiantes. Minha filha, que eu perdi num aborto espontâneo, corria todas as manhãs até os lagos de cristal, um lugar de águas tão puras que refletiam o próprio céu. E ela não estava sozinha. Borboletas pousavam em suas mãos, beija-flores dançavam ao seu redor, e outras crianças brincavam com ela, rindo, livres, sem dor. Deus me disse que ela fazia isso todos os dias, e eu ri, porque na terra, a ideia de manhã no céu parecia estranha. Afinal, como poderia haver noite num lugar onde a luz nunca se apaga? Mas então lembrei das Escrituras, que falam das manhãs celestiais, e entendi, ali, até mesmo o tempo é perfeito. E não eram só eles. Além dos portões, onde os anjos construíam mansões para os salvos, eu vi bilhões de bebês, não como os conhecemos, frágeis e dependentes, mas cheios de vida, de alegria, de propósito. Vi nossos animais de estimação, aqueles que amamos e perdemos, correndo livres, saudáveis, sem dor. Vi criaturas que, na terra, foram mais leais que muitos humanos. E entre eles, 2 rostos que me surpreenderam, 2 mulheres, avós do meu ex-marido, que haviam partido décadas antes de nos conhecermos. Elas estavam ali, de pé, perto dos portões, e uma delas segurava uma prancheta. Ao seu lado, anjinhos minúsculos seguravam arco-íris feitos das minhas cores favoritas, todas elas misturadas numa só, impossível de descrever, mas que me encheu de uma alegria indescritível. Eles penduravam aqueles arcos no alto dos portões, como se estivessem decorando o lugar para mim. Ou talvez, quem sabe, para todos aqueles que um dia ouviriam essa história. E então, uma das mulheres disse, com uma voz que ecoava amor, venham, venham todos. E de repente, centenas de pessoas começaram a se reunir. Centenas. Eu fiquei perplexa. Como eu, uma pessoa comum, poderia ter tocado tantas vidas? Não fazia sentido. Mas ali estavam elas, sorrindo, esperando. E no fim da fila, quase escondido, eu vi um menininho engatinhando. Meu coração parou. Era ele, meu filho, perdido em 2010, num momento de dor tão profunda que ainda hoje me parte ao lembrar. Ele engatinhava, mas algo em seus olhos me dizia que não era mais um bebê. Era como se tivesse a idade que teria se tivesse vivido, talvez uns 3 ou 4 anos. E ele tinha os cachinhos mais lindos, iguais aos meus quando criança, e olhos azuis, tão azuis que pareciam refletir o próprio céu. Na terra, nem eu nem o pai dele tínhamos olhos assim, mas ali, ele os herdara do avô, como se Deus tivesse escolhido cada detalhe para me lembrar de que nada é por acaso. E ele não estava sozinho. Outros meninos brincavam por perto, cada um com seu animal especial, como Salomão, que tinha um tigre negro de olhos azuis, igual aos dele. Eles corriam, lutavam, riam, e os animais brincavam junto, como se fossem parte deles.
Ao redor, árvores carregadas de frutos se erguiam, mas não como as daqui. Não havia cascas, não havia sujeira, não havia desperdício. Era como se a própria fruta se moldasse à mão de quem a pegava, perfeita, sem esforço. E o mais lindo? As pessoas que chegavam ali contavam suas histórias. Não como nós fazemos aqui, com vergonha ou modéstia, mas com orgulho, com gratidão. Elas se reuniam em grupos, e os anjos as ouviam, como se cada vida, por mais simples que parecesse, fosse um filme épico, uma obra-prima de Deus. E foi ali que entendi, nossa vida na Terra não é um acaso. Não é um erro. É um presente, uma chance de viver algo tão extraordinário que, mesmo no céu, as pessoas se reúnem para celebrar. Deus me disse isso. E Ele não mente. Porque um dia seremos nós a emocionar os anjos com nossas histórias. Não como espectadores, mas como protagonistas de algo tão grandioso que até o céu se inclina para ouvir. E ali, sentada nos degraus do trono, do lado de fora dos portões dourados, eu me perguntava, como é possível que eu esteja aqui? Não era incredulidade, era espanto puro. Como se o próprio ar respirasse gratidão. Olhei ao redor e tudo, cada cor, cada som, cada brilho, era mais vivo do que qualquer coisa que eu já tivesse visto na terra. E então, com a simplicidade de uma criança, eu disse, Deus, eu tinha pecados. Coisas que nunca pedi perdão antes de morrer. E ele, com aquela voz que não precisa de palavras para ser entendida, respondeu, é pelo sangue. Apenas isso. É pelo sangue. E naquele instante, tudo fez sentido. Não eram minhas obras, minhas tentativas falhas, meus esforços imperfeitos. Era o sacrifício. Era a graça. E eu chorei, porque ali, diante dele, entendi que não precisava carregar o peso da culpa. Ele já tinha carregado tudo. Sua mão imensa, como a de um pai que segura o universo, se estendeu e tocou meu rosto. Não se engane, Camille. Eu conheço cada coração. E como não acreditar? Ele sabia dos meus vícios, das minhas lutas, das noites em que eu pensava que não conseguiria. Sabia das pílulas que eu engolia para aliviar a dor física, enquanto a alma gritava por socorro. Sabia da infecção que quase me levou, daquela casa envenenada pelo mofo tóxico, dos dias em que eu coçava as feridas até sangrar, sem saber que a septicemia já corria nas minhas veias. Sabia do desespero que me fez pensar, mais de uma vez, que o inferno seria meu destino. Mas ele também sabia da minha vontade de mudar. Das lágrimas que eu derramava em silêncio, pedindo forças para largar o último comprimido. Das vezes em que eu me ajoelhava e dizia, Senhor, eu não quero mais isso. E foi aí que entendi, Deus não nos julga pelo que fizemos, mas pelo que lutamos para deixar de fazer. Ele não exige perfeição, ele vê o coração. E o meu, apesar de quebrado, ainda batia por ele. Lembro-me dele como se fosse agora, sentado no trono, majestoso, mas não distante. Jesus ao seu lado, acariciando um leão como se fosse um gatinho. E sua aparência, como descrever? Não era velho como os homens envelhecem. Era atemporal. Seus cabelos longos, brancos como lã pura, caíam em ondas perfeitas, como se cada fio tivesse sido tecido pela mão do próprio tempo. E quando ele falava, respondia antes mesmo que eu terminasse a pergunta. Menos uma vez. Quando perguntei, como é possível que eu esteja aqui? Ele apenas sorriu. Porque algumas respostas não precisam de palavras. Mas as outras ele me deu com detalhes que só o céu poderia guardar. Como as duas mulheres atrás dos portões. Quando voltei, chorei ao contar sobre elas, porque eram tão reais, tão vivas em minha memória. Descrevi seus gestos, suas expressões, até o jeito como uma delas ajustava o chale nos ombros. E meu ex-marido, ao ouvir, arregalou os olhos, é a minha avó Pance. No ano anterior à minha morte, ele tinha me dado um tronco de árvore esculpido com um coração, e dentro dele, plantado uma violeta. Uma Pance. Ela floresceu no inverno. Eu achei estranho na época. Mas agora entendia, era um sinal. E então, dias depois, ao revirar caixas antigas, encontrei uma foto que nunca tinha visto.
Uma mulher ruiva, de rosto sereno, nos seus 30 e poucos anos. É ela, eu disse, sem hesitar. É ela. E ele confirmou, minha avó. Como se o céu tivesse deixado pistas, como se Deus sussurrasse em pequenos milagres para nos preparar. Porque é isso que ele faz. Ele não nos abandona. Nem nos nossos piores momentos, nem nas nossas dúvidas, nem quando achamos que não merecemos. Ele nos conhece. E nos ama. E um dia, quando estivermos diante dele, não será para ouvir condenação, mas para ouvir, bem-vinda, filha. Sua história emocionou até os anjos, valiosos do que imaginamos. E o mais incrível? Ele nunca nos deixa sozinhos, nem nos momentos em que achamos que já não há mais esperança. Olhe para a minha vida. Eu estava afundado em um casamento que me sufocava, onde cada dia era uma batalha entre o amor que eu achava que sentia e o medo que ele me fazia sentir. Mas Deus viu. Ele sempre vê. E quando aquele homem levantou a mão para mim pela última vez, o Senhor sussurrou no meu coração, da próxima vez, você não voltará. Foi o empurrão que eu precisava. Não foi fácil. Eu saí com $43 no bolso, uma perna que mal me sustentava e o coração despedaçado. Mas encontrei um refúgio, um lugar simples onde pude respirar. E então, como se o próprio céu estivesse conspirando a meu favor, conheci um homem que não me viu como vítima, mas como filha amada de Deus. Um homem que me apoiou, me levantou e me mostrou que o amor verdadeiro não controla, não destrói, ele liberta. E o trabalho? Ah, o trabalho. Meu ex dizia que eu era fraca demais para trabalhar, que nunca conseguiria. Mas Deus tinha outros planos. Hoje, não passo um único dia naquela cadeira de rodas. Não porque minha perna esteja curada, mas porque Ele me deu força para me levantar. E não só isso, Ele me colocou em lugares que eu jamais sonharia. Liderança na igreja, ensinando as crianças, mostrando a elas que Deus não é um juiz distante, mas um pai que segura nossa mão quando tropeçamos. Como minha pastora Tammy disse, enquanto você for obediente, Ele abrirá portas que você nem sabia que existiam. Mas a maior lição? A maior lição é que o inferno é real. E o céu também. E entre um e outro, há uma escolha, todos os dias, a cada respiração. Eu vi os dois. Vi o que acontece quando viramos as costas para Deus e quando corremos para seus braços. E sabe o que mais? Ele não nos pede perfeição. Ele pede coração. Ele não nos condena pelos nossos erros, mas nos chama para algo maior. Porque no fim, não é sobre o que fizemos, mas sobre o que Ele fez por nós. E quando você entende isso, tudo muda. A depressão que me consumiu depois de voltar? Ela não desapareceu da noite para o dia. Mais uma palavra dele, se você ainda estivesse vivendo como antes, estaria morta e no inferno agora, foi como um raio de luz cortando a escuridão. Foi ali que eu soube, minha história não acabou. Ela estava apenas começando. Então, se você está lendo isso e se sente perdido, quebrado, sem saída, ouça. Deus está falando com você. Talvez não com uma voz audível, mas através de uma paz inexplicável, de uma porta que se abre quando todas pareciam fechadas, de um versículo que salta da página como se fosse escrito só para você. Ele está aqui. Ele sempre esteve. E a única coisa que ele quer é que você o deixe te amar. Porque no fim das contas, é isso que importa. Não as mentiras que o mundo nos vende, não os padrões que nos sufocam, não as vozes que dizem que não somos suficientes. O que importa é que, quando estivermos diante dele, ele não nos perguntará sobre nossos fracassos. Ele nos dirá, bem-vinda, filha. Sua história emocionou até os anjos. E então, finalmente, entenderemos que valeu a pena. Cada lágrima, cada luta, cada passo em direção à luz. Porque Ele nunca nos deixou. Nem por um segundo. Infinitamente mais do que jamais poderíamos sonhar. É por isso que meu coração arde para ir ao encontro daqueles que estão começando sua jornada de fé, daqueles que pisam pela primeira vez em uma igreja ou que ainda buscam respostas. Eles precisam ouvir a verdade, você não precisa ir a nenhum outro lugar.
Aquele que é o oposto de tudo que o mundo oferece já está de braços abertos, esperando por você. Ele não apenas quer você, ele escolheu você. Lembro-me de quando deixei meu passado para trás. Eu estava destruída, tão perdida que, se me vissem naquele momento, não me reconheceriam. Sentia-me vazia, sem valor. Mas então Deus me fez uma pergunta que mudou tudo. Você sabe o que significa, de verdade, a palavra sem valor? Fui atrás da resposta. E descobri que, na Bíblia, sem valor não é quem falhou, quem errou ou quem se sente pequeno. É quem ainda não conhece a Deus. Só isso. Então, se você o conhece, se o ama, e amar a Deus é conhecê-lo, você nunca será sem valor. E se ainda não o encontrou, corra para ele. Porque ele está esperando. Não é complicado como pensamos. Basta um passo, ore. Encontre uma igreja que ensine a palavra verdadeira, que viva o amor genuíno, que não distorça quem Deus é. Uma igreja onde o Espírito Santo se move, onde as vidas são transformadas. E agora, permita-me orar por você. Porque sei que, no fundo, você anseia por algo maior. Mesmo que não saiba nomear esse vazio, ele existe. E Deus o preenche. Pai, agradeço por este momento. Obrigada por cada pessoa que está lendo estas palavras, por cada coração que clama por ti, mesmo em silêncio. Tu és o nosso Jeová Jire, o nosso provedor, Jeová Rafa, o nosso médico, Jeová Shalom, a nossa paz. Tu és o Pai que não nos condena, mas nos abraça. Obrigada por ter enviado teu Filho para morrer por nós, para que pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Hoje, eu peço, toque em cada vida aqui. Que quem precisa de ti diga agora, de todo o coração, Pai, eu te aceito. Aceito que Jesus morreu por mim. Muda meu coração, transforma minha vida. E que, a partir deste instante, encontrem uma igreja cheia do Espírito Santo, onde a palavra seja viva e a comunidade os acolha como família. Pai, envia teus anjos para rodear aqueles que acabaram de te conhecer. Levanta pessoas ao redor deles para guiá-los, encorajá-los, ensiná-los. Acende neles uma fome insaciável por ti, um fogo que não se apaga. Que sintam, desde já, o poder da tua presença transformando tudo. E para quem está em um relacionamento abusivo, Senhor, eu clamo, dá-lhes força. Não apenas força para sair, mas abre portas, cria oportunidades, remove obstáculos. Que cada detalhe ao redor deles se alinhe para que possam partir. Porque tu não quer apenas libertá-los, tu queres fazer um milagre em suas vidas. Basta pedirem. Basta crerem. Para aqueles que estão presos em situações que te entristecem, que ouvem a tua voz dizendo, eu quero você fora disso, eu declaro, não é preciso um sinal sobrenatural. Deus está pronto para intervir agora mesmo. Ele quer agir. Basta pedir. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui. Derrama cura sobre elas, cura emocional, cura física, cura para as feridas do passado. Tu és o Deus de ontem, de hoje e de amanhã, e nada é impossível para ti. Que cada trauma seja sarado, cada medo seja dissipado, cada dúvida seja substituída pela tua paz. Dá-lhes coragem para buscar uma igreja, para se conectar com a tua família. Que, a partir de hoje, bênçãos chovam sobre suas vidas, oportunidades, portas abertas, sonhos realizados. Que sintam, de forma tangível, o teu amor descendo como um rio sobre elas. E que, ao final de tudo, quando olharem para trás, vejam que cada passo valeu a pena. Porque tu nunca os deixaste. Nem por um segundo.